Hello, good morning. Vamos dar início ao nosso chapter 5, que fala sobre um assunto. Vamos direto para a gramática, né? Nas páginas 46 e 47. E fala de um assunto que é um tempo verbal chamado present perfect, que é um tempo verbal que nós não temos em português. Talvez seja um pouco estranho assimilar, já que o conceito desse tempo verbal, já que é algo que a gente não utiliza aqui. Em português, a gente utiliza assim, nessa situação simplesmente o simple past. Mas em inglês, a gente tem, além do simple past, a gente tem o present perfect. Apesar do nome present, que significa presente, ser o nome do tempo verbal, esse tempo verbal é um tempo verbal que ele inclui o passado e o presente. Ele é um tempo verbal que fala sobre ações que começaram no passado e tem uma certa conexão com o presente. Ou elas estão inacabadas, ou elas ainda elas ainda são levadas para o presente de alguma forma. Exemplo. Vamos analisar essas frases da número 1, que eu separei aqui para vocês. A frase começa assim. Primeira frase. The fire has already reached some of the equipment. O fogo já alcançou alguns equipamentos. The fire has spread quickly. O fogo se espalhou rapidamente. The fire have launched a small lifeboat. They have launched a small lifeboat. Eles lançaram o pequeno salva-vidas. Então, a partir desse princípio, está escrito assim. Leia as frases abaixo, retiradas do Audio Files, que foi uma sessão anterior, e circule os verbos nelas. Qual é o verbo na primeira? É o has e o reached. Na segunda, é o has e o spread. E na terceira, o have launched. E se a gente perceber, todas essas frases elas dão ideia não de coisas que aconteceram em um determinado momento no passado, por exemplo. Na primeira, o fogo já alcançou alguns equipamentos. Não está dizendo que assim, o fogo alcançou alguns equipamentos na hora tal. Simplesmente o fogo alcançou alguns equipamentos. A gente não determinou quando que aquilo aconteceu. E nem diz que aquilo aconteceu de fato em um momento pontual. Aquilo foi acontecendo. O fogo começou em um lugar e ele estava aos poucos indo devagar, tomando conta do espaço, até que ele alcançou o equipamento. Então dá uma ideia de continuidade. Um espaço de tempo largo, um espaço de tempo grande no passado. Que é o que a gente entende pelo present perfect. Na número 2, circule a melhor opção. As sentenças acima expressam situações que começaram no passado e no presente. Ambas começaram no passado, past. E continuam até o presente ou futuro. Presente, present. Elas não vão até o futuro. Então, esse é o conceito principal do present perfect. Ações que começaram no passado e continuam, ou elas têm alguma conexão, remetem a uma ideia no presente. Para a gente conseguir visualizar isso melhor. Aqui na número 3, a gente tem 3 opções de linha do tempo, digamos assim. E a linha do tempo na letra B é a linha do tempo, eu vou circular agora. É a linha do tempo que remete ao present perfect. Vocês estão vendo que começa lá na frente com o passado, aí tem o espaço de tempo que eu quero, que me representa a linha azul, que é o espaço de tempo largo. Tenho ali a linha pontilhada, que é o presente, e lá na frente o futuro. E o present perfect é exatamente isso. A linha do tempo da letra A mostra um tempo, tá vendo? Ó, lá atrás tem o presente aqui no meio, e bem longe do presente tem o past, que é o passado. E é um espaço de tempo curto. Esse é o simple past, tá? E a outra que eu tenho aqui na letra C tem o presente do presente para frente, que é o futuro. E esse é o future, que também não é o que eu quero. O que eu quero é esse aqui. E essa linha do tempo mostra, claro, pra gente o que é o present perfect, que é uma ação que tem um espaço de tempo longo, ela dura um determinado tempo, um tempo significativo, que começa lá atrás e chega até o presente. Não tá lá atrás e acabou lá atrás. Ela ainda
tem uma presença aqui no presente, no simple present. Então, o present perfect é isso. Por isso que tem o present no nome. É uma ação que ela está, em sua maioria, no passado, mas ela tem uma conexão com o presente. Como que a gente forma o present perfect? É isso que a gente vai ver agora nessa tabelinha que tem aí no livro de vocês na página 46. Nas atividades acima foi visto o present perfect, que é composto da seguinte maneira. Na forma afirmativa, a gente tem sujeito, o verbo auxiliar, que é o have ou has, e o verbo principal no particípio passado. Lembra do particípio passado que a gente viu lá no 8º ano? Então, vamos usar aqui de novo. Essa é a forma do verbo que ele fica no present perfect. Aí vocês podem se perguntar assim, tá, professora, mas por que tem have ou has? Como que eu vou escolher entre um e o outro? É muito claro, quando a gente usa o verbo have no presente, a gente sabe que a gente só usa o has quando o sujeito da frase é terceira pessoa de singular, ou seja, he, she ou it. O sujeito sendo um desses três, a gente vai usar has. Se o sujeito for qualquer outro, primeira ou segunda pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, ou seja, eu, tu, nós, vós, eles, no plural, aí a gente usa have. Se for he, she, it, que é ele ou ela, aí a gente usa has. Isso na forma afirmativa. Na forma negativa, esse have e esse has, eles vão virar haven't ou hasn't. Ou isso na forma contracta, que é aquela forma curta, a forma que a gente usa com apóstrofo. Se for na forma longa, a gente só tem que colocar o not depois desse verbo auxiliar, que é o have ou has. Na forma interrogativa, a gente vai fazer o que a gente faz com todas as interrogativas em inglês. A gente vai inverter. A gente vai pegar o verbo auxiliar, que é o have ou has, e colocar na frente do sujeito da frase. Aí, começando lá na forma afirmativa, os exemplos. David has been to New York 3 times. O David foi a Nova York 3 vezes. Tá vendo aí o espaço de tempo como foi longo? As 3 vezes que ele foi para Nova York. Não foi uma vez só, mês passado. Ele foi 3 vezes. Eu não disse quando. Foi 3 vezes. Essa frase na forma negativa, no exemplo aí para vocês tem David has not been to Denver. O David não foi a Denver, que é uma outra cidade. E na forma interrogativa, a gente coloca o has na frente do sujeito. Has David been to New York? O David foi a Nova York? Aí a pessoa responde, yes, he has, ou no, he hasn't. E nesse caso, seria yes, he has, porque sim, ele já foi a Nova York. Mais embaixo vem escrito assim, conhecer o particípio passado dos verbos é importante para a formação do present perfect. Existem 2 tipos de verbos, regulares e os irregulares. Vejam as tabelas a seguir. O que são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que seguem uma regra. Ou seja, para eu colocar no particípio, é só seguir a regra básica do passado em inglês, que é acrescentar ed no final do verbo. Exemplo desses verbos que eu tenho aí para vocês lá embaixo. Walk, que vira walked. Listen, que vira listened. O play, que vira played. E o look, que vira looked. Agora, os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles fogem à regra. Ou seja, eles não vão entrar nesse critério de colocar ed no final. A gente vai ter que mudar toda a estrutura dele. Ué, como é que eu faço para eu saber? Infelizmente, só praticando ou gravando, memorizando quais são esses verbos. Aquela tabelinha que a gente sempre encontra em todos os livros de inglês de verbos irregulares. Temos alguns exemplos aí, que o se, que no passado fica só, e no past participle, que é o particípio passado, ele fica seeing, que é esse que a gente quer. É esse que a gente vai usar, a terceira coluna da tabelinha. O take vira took e no particípio taken, que é o que a gente precisa para cá. O do, que vira did, e no past participle vira done. É esse que a gente precisa também no present perfect. E o know, que vira knew, e no particípio passado, past participle, vira noun, com o N no final. E também é esse que a gente precisa para formar o present perfect. Aqui no número 4,
eu vou pedir que vocês agora, né, pausem o vídeo e tentem fazer os exercícios da página 47, a número 4, 5 e 6. Depois vocês dão play aqui de novo e acompanham comigo para vocês poderem fazer a autocorreção de vocês aí. Bom, na número 4 era um exercício para a gente mudar as frases para forma interrogativa. E partindo do conceito que eu falei para vocês na explicação anterior, para a gente colocar na interrogativa, a gente só precisa reinverter o verbo auxiliar de lugar. Ou seja, ele vai estar depois do sujeito, a gente vai pegar ele depois do sujeito, vai colocar lá no início e repetir todo o resto da frase. Na letra A, Betty has lived in France since last year. A gente vai trocar de lugar. Em vez de ficar Betty has, vai ser has Betty. E a gente vai repetir todo o resto. E é claro, sem esquecer do ponto de interrogação, que é o que eu sempre falo com vocês. Na letra B, David has thought about leaving his job. A gente vai inverter. Has David thought about leaving his job? C. They have known each other for a long time. Vamos inverter de novo. Have they known each other for a long time? Letra D. He has studied Japanese for 3 years. Ele estudou, ele vem estudando japonês por 3 anos. Has he studied Japanese for 3 years? 5. A número 5 também é um outro tipo de exercício clássico que eu sempre costumava colocar nas avaliações de vocês, né? Que costumam ter muito em exercícios de língua estrangeira, que é para a gente completar as frases com a forma correta do verbo, que está entre parênteses. Nesse tipo de exercício, a gente tem que analisar o sujeito, para a gente ver qual é o verbo auxiliar que a gente vai colocar, que no caso do present perfect, que é o tempo verbal que a gente está analisando, é o have ou has. E o verbo que está entre parênteses vem depois, no passado. A gente vai ter que ver se o verbo é regular ou irregular e fazer as alterações necessárias. Na letra A, o sujeito é Jonathan. Jonathan é a mesma coisa que ele. Quando o sujeito é ele, terceira pessoa do singular, a gente usa has. Então, a gente já coloca o has aí. O verbo é feel. O verbo feel é um verbo irregular. No passado, ele fica felt, no particípio passado. Então, a gente vai colocar felt aí. Na letra B, social media, mídia social, e tem o verbo entre parênteses que é give. Mídia social, se a gente fosse substituir por um pronome, seria ela, ou em inglês, a gente usaria o it, que é um pronome neutro, que a gente usa para coisa ou animal no singular, que é o caso de social media. Nesse caso, quando o sujeito da frase é he, she, it, ou terceira pessoa de singular, a gente usa has. Então, a gente pode colocar já o has aí. E o verbo entre parênteses é o verbo give. O verbo give no particípio passado vira given. É um verbo irregular também. Então, fica social media has given. Na letra C, o sujeito da frase é she. E o verbo principal que eu tenho que colocar aí é have. Então, vamos por parte. Primeiro, eu vou colocar o verbo auxiliar, que é has ou have. Nesse caso, o verbo auxiliar é has, porque o sujeito é she. E depois, o verbo principal eu tenho que colocar no particípio. O verbo principal é have. Have no particípio é had. Então, vai ficar nessa frase assim, she has had, tá? Aí pode ser assim estranho. Ué, professora, eu vou colocar o have 2 vezes? Sim, porque esse é um tempo verbal que a gente precisa do verbo auxiliar, que é have. E, nesse caso, o verbo principal também é have. Então, eu vou usar os dois. Has, had, tá? É assim mesmo. Na letra D, é uma interrogativa. Com certeza vocês podem ter ficado com algum tipo de dificuldade, né? Quem ficou, com certeza foi pelo motivo de ter 2 espaços aí e nas outras terem um espaço só. Mas o que acontece? Aqui a gente tem uma interrogativa, e na interrogativa o sujeito vem depois. O sujeito não vem na frente na frase. Então, eu preciso do espaço do verbo auxiliar. O sujeito já foi colocado aí pela frase, que tem que colocar. E depois vem o espaço para o verbo principal, que são as 2 coisas que a gente vai ter que completar aí na frase. Então, o sujeito, a gente já vê ali que tem entre os 2 espaços, é they. Quando o sujeito é they, a gente usa have como verbo auxiliar.
Então, a gente já coloca o have na frente porque é uma interrogativa. Depois, a gente tem que colocar o verbo principal, que está entre parênteses, que é have também, assim como a frase da letra C. E aí, o verbo have no particípio passado é had, então vou colocar had aí também. A número 6 é um exercício para uma resposta pessoal, tá? E começa assim, escreva frases sobre você mesmo. Comece suas frases usando as expressões abaixo. A primeira expressão é I have been, que significa eu estive, ou pode ser também eu fui, e aí vocês completam. Por exemplo, no meu caso, se fosse para fazer uma frase, I have been to London 2 times. Eu estive em Londres 2 vezes. Então, eu vou usar esse tempo verbal porque foi uma ação que aconteceu no passado, eu não disse quando, não determinei quando aconteceu, e foi num espaço longo de tempo. Foram 2 vezes que eu estive em Londres. Na frase na letra B, I have had, que significa eu tive, e aí eu colocaria I have had 2 bikes since I was born. Eu tive 2 bicicletas desde que eu nasci. Esse foram duas coisas que aconteceu na minha vida desde que eu nasci. Começou lá quando eu nasci e vem até hoje no meu espaço de tempo, né? Um espaço de tempo bem longo. Foi a quantidade de vezes que eu tive uma bicicleta. Não determinei quando que foi que eu tive essa bicicleta, mas eu tive 2 vezes desde que eu nasci. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão colocar um exemplo aí igual, parecidos com os exemplos que eu dei a vocês, ou diferente, mas que seja real para a vida de vocês, ok? E bye bye, até o próximo vídeo.